Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de 396, esse é o último vídeo da noite. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, a ação do médium na casa espírita e no seu dia a dia, a ação dos médiuns. Então, percebe você uma coisa: todo paciente que levado ao psiquiatra e que ali o psiquiatra, ele, depois de um exame mais acurado, né, mais profundo, depois de alguns hemogramas, e que constata o psiquiatra, através dos hemogramas, as disfunções hormonais no sistema endócrino, e que o psiquiatra prescrevendo determinados tipos de alucinógenos, né? Tanto de faixa preta ou não, isso o psiquiatra que sabe ali através da dosagem das disfunções, o paciente, ele se sente melhor, mesmo sob a influência de alguns espíritos obsessores, espíritos malignos, espíritos sofredores. Por quê? Porque as energias negativas, as vibrações deletérias dos espíritos sofredores, elas agem no sistema endócrino do encarnado, desestruturando as funções das glândulas que segrega, né, os hormônios. Então, essas energias deletérias, elas atuam na glândula pineal, na hipófise, na epífise, na pituitária, e por aí em diante vai. E vai desorganizando tudo, né? Aí vem lá o medicamento do médico psiquiatra, né? Então aquele medicamento ali, ele age repondo, ele repõe a falta, né, daquele hormônio, daquela substância que aquela glândula não está conseguindo produzir. Só que o que os psiquiatras não sabem, que o que paralisa aquela glândula no sistema endócrino não é a velhice, não é o cansaço, e sim as energias deletérias, as energias das trevas, dos obsessores, dos espíritos sofredores, que ali encontram-se aquelas energias impregnadas naquele perispírito, naquela alma, influenciando aquele corpo endócrino. Toda aquela estrutura fisiológica, ela fica afetada por ectoplasmas negativos. Então esses ectoplasmas, essas energias deletérias, elas atuam nessas glândulas, fazendo com que umas glândulas trabalhe
dobrado, quer dizer, produzindo hormônios em excesso, ou em outras glândulas, fazendo com que aquela glândula entre num estado de hibernação, produzindo menos hormônios, menos substâncias condizentes às necessidades do sistema nervoso, do sistema endócrino, do metabolismo do encarnado. Só que os psiquiatras não espíritas, eles não sabem que essas disfunções todas são causadas por estas energias ectoplásmicas negativas. Mas não tem problema, faz parte da evolução. Você entendeu? O espírita, que se diz espírita, é que não pode vacilar nesse momento do auxílio mútuo uns aos outros, né? Então, o que o psiquiatra faz? Ele prescreve um medicamento, porque ali no hemograma que ele pede, lhe é apresentado disfunções na glândula tal, um deságio de hormônio e um ágio de hormônio. Então, naquela que está no deságio, ele prescreve um medicamento para poder regular e para estabilizar. Naquela do ágio, também para regularizar e estabilizar. Então, o paciente se sente bem tomando aquele medicamento. Mas existe o risco do vício. Então, a pessoa fica viciada naquele medicamento. Agora, por que a pessoa se vicia? Porque ela não opta pela transformação moral, pela mudança de hábito, comportamento e de atitude. Ela continua escrava do medicamento. Tá vendo só? Como que essa doutrina é uma bênção? A pessoa que não opta pela mudança da reforma de caráter, moral, intelecto, a pessoa que não quer nada com nada, ela é uma escrava dos alucinógenos, porque ela toma o medicamento e se sente bem. Então, ela transfere toda a responsabilidade para o medicamento. Assim que eu começar a ter uma convulsão, eu tomo medicamento, melhora. Enquanto que se ela pensa assim, eu vou tomar o medicamento de hoje em diante, que o médico me prescreveu, mas eu vou buscar a minha reforma íntima, a minha mudança de moral, de comportamento. Transformação em todos os ângulos de sua vida. Constantemente. Aliado ao medicamento do psiquiatra. Um ano depois, ela pode, num retorno ao psiquiatra, o psiquiatra pegar e dizer para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar agora num processo que chama-se desmamar o paciente. O que significa desmamar? Nós vamos diminuir as doses. Se você toma 2 miligramas, agora você vai passar a tomar 1. No próximo retorno, o médico diz assim, 1 miligrama, meia miligrama.
até o médico pegar, suspender os medicamentos. O médico é quem suspende o medicamento, não é o paciente, tá? Paciente que suspende medicamento ou que aumenta o medicamento é um autossuicida. Consciente, tá? Ele é um suicida consciente, porque ele não estudou medicina. Quem estudou medicina é o psiquiatra. Então, o psiquiatra é que tem a responsabilidade de suspender ou de diminuir. Ah, mas eu sinto que eu estou precisando do medicamento. Está precisando do medicamento? Mas você não acha que você está precisando também mudar teu comportamento, tuas atitudes, o teu orgulho, o teu egoísmo, tua inveja, o teu ciúme, tua arrogância, não? Tem só que mudar o medicamento. O álibi é o medicamento. A reforma do caráter, da moral, a reforma da alma é o medicamento. Não é mais fácil aliar o útil ao agradável? Optar pela reforma radical do comportamento moral e ao ponto do médico mesmo decidir, não há mais necessidade de você tomar um medicamento. Então entenda bem, gente. Ninguém tem o direito de suspender o medicamento e nem aumentar e nem diminuir. Nem o paciente, nem um atendente fraterno, nem um espírita, nem um espírito. Porque se algum espírito suspendeu os teus medicamentos, porque é um espírito de porco que se manifestou ali através daquele médium. E o médium também não passa-se de um espírito de porco, porque isso é falta de ética. E o espiritismo é ética também. O espiritismo é moral. O espiritismo é responsabilidade. O espiritismo é compromisso. O espiritismo não é para quem quer. O espiritismo é para quem aguenta. Reforma íntima, mudança de comportamento e de atitude. Se você não está disposto à mudança em todo sentido, deixa o espiritismo de lado e continue a tua vida do jeito que você quiser. É o livre-arbítrio da pessoa, pois você encontra no espiritismo porque você quer, porque não foi o espiritismo que te convidou. Você que bateu as portas do espiritismo pedindo ajuda. Agora, se pede ajuda e depois ainda tenta comprometer o espiritismo, por mais que ninguém consegue comprometer o espiritismo, porque o espiritismo é intocável, porque é lei do Criador, mas vamos dizer por esse lado. Então é preciso ter conhecimento, precisa ter ética, precisa ter responsabilidade, né? Então, nós estamos tratando desse assunto aqui porque as pessoas, às vezes, elas confundem uma coisa com a outra. Porque é preciso entender que nem tudo são obras dos espíritos. Ah, mas Kardec, ele interrogou os espíritos da seguinte forma, assim, mais ou menos assim. Pode ser que eu não me lembre totalmente. Exerce os espíritos alguma influência em nossas vidas? Resposta: não só exerce, como também são eles que vos dirigem. Tudo bem. Só que nós temos que entender uma coisa. Quem abre a porta psíquica, primeiro, somos nós
que nos encontramos no corpo físico. Espírito nenhum, na erraticidade, consegue abrir as nossas portas psíquicas por conta própria, sem que nós não queiramos. Chega um espírito e tenta abrir a minha porta, meu campo psíquico. Contra a minha vontade, ele não consegue. Eu que tenho que abrir as portas para que ele infiltre. Então, nem tudo é obra dos espíritos. E todos que se encontram sob a influência dos espíritos, porque um dia mais cedo ou mais tarde abriram as portas psíquicas. Se não foi nesta existência, pode ter sido na anterior, na outra, porque é preciso entender uma coisa. Às vezes a pessoa pensa assim, mas nessa existência eu procuro agir 100% de acordo com as leis de Deus. Tá, mas ele traz as portas psíquicas abertas. Mas como? Ele possui, ele tem as portas psíquicas abertas. Mas como se eu ando 100% de acordo com as leis de Deus? Mas ele trouxe das existências passadas. Por isso, as más tendências, os vícios que nós trazemos, são as más tendências, as más paixões que nós adquirimos em vidas passadas, nós trazemos. E essas más tendências, esses vícios de vidas passadas, são chaves que nós possuímos de dentro de nós para fora. Que nós mesmos abrimos as nossas portas psíquicas de dentro de nós para fora. Toda vez que nós alimentamos o desejo da promiscuidade, o desejo da sexolatria, das drogas, das bebidas, do cigarro, da corrupção, de tudo que não presta. A partir do momento que nós alimentamos esse sentimento que nós trazemos, nós mesmos abrimos as nossas portas psíquicas de dentro de nós para fora. Aí quando nós abrimos, do lado de fora tem aqueles nossos inimigos de vidas passadas aqui, vamos usar assim, do lado de fora, esperando que abramos, aquelas portas. Aí, ao abrirmos aquelas portas do desejo, da fantasia, da ilusão, dos prazeres do corpo aqui, os prazeres do sexo e tal, eles do lado de fora, tchum, igual um mergulhador quando sobe no trampolim e tchum, dentro da piscina olímpica, tchum, vai lá no fundo. Então, veja bem como que o negócio não é brincadeira. A pessoa às vezes não, 99%, nós trazemos de vidas passadas essas chaves dentro de nós, que são essas paixões, esses elos, esses vícios, de dentro para fora. Então nós abrimos a porta e quem está de fora entra. Quem está dentro se vê saciado do que não presta. Se a pessoa se conscientiza e busca ajuda logo, numa casa espírita séria, ele ainda, entre aspas, ele ainda tem salvação. Se ele não busca, se ele demora, ele cai na mão de um psiquiatra
E esse psiquiatra freudiano e junguiano joga ele no hospital psiquiátrico. E quando ele não vai parar no hospital psiquiátrico, ele retorna à erraticidade através de suicídio lícito e através do suicídio ilícito. Então, para você ver como que não é fácil. Agora, o Espiritismo, na casa espírita séria, esclarece o medianeiro, esclarece as pessoas, tudo isso que nós aqui estamos dizendo e muito mais. O que você está ouvindo não é nada perante tanta coisa que existe que nós não temos tempo aqui suficiente para descrever todos. Então, olha só para você ver, ó. As vibrações desses espíritos, a atmosfera psíquica em que vivem, repercutem profundamente no médium. Este passa a se identificar com os sofrimentos ou perturbações que apresentem. Então você viu só? O médium, ele se identifica, ele passa a se identificar com aquelas perturbações, com aquelas dores, com aquelas energias negativas. Então, se o médium, se ele tem conhecimento, disciplina e moral, amor, ele consegue trabalhar na casa espírita séria sem danos nenhum. Mas se ele não trabalha numa casa espírita séria, ele vai se definhando, até o pior acontecer. Porque ele não aguenta sozinho. Então, olha só para você ver. Este passa a se identificar com os sofrimentos ou perturbações que apresente, como também sentir os reflexos das angústias e dos sentimentos de que são portadores. Angústias, melancolia. Angústia, melancolia, depressão, todas as síndromes, pânicos, esses distúrbios todos, são todas doenças da alma. Todas doenças da alma. 100% das doenças que existem aqui na Terra é de natureza da alma. É de natureza perispiritual. Não são doenças físicas. O transtorno moral, a imoralidade, a irresponsabilidade, a falta de aceitação, a falta de conhecimento, a falta de humildade, a falta de resignação. Você entendeu? O desculpismo, o deixa para amanhã o que pode ser feito hoje ou ontem, a falta de fé, a falta de amor, o excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, de inveja, de idolatria. Isso tudo é crode de dentro para fora, lançando no organismo físico todos os bacilos, todos os vírus perispirituais, levando o organismo físico a uma baixa resistência, baixa imunologia. A pessoa, neste momento, ela se vê vulnerável a tudo, até uma simples gripe pode matá-la, porque aquela simples gripe, ela vai para os pulmões, aqueles vírus,
migram para os pulmões e ali vem a pneumonia e outras complicações. Aqueles vírus, eles na corrente sanguínea, eles eu vou usar o termo para em determinadas áreas na massa encefálica. Aí vem lá as doenças viral, né, que você conhece, doenças viral, ainda mais naquelas pessoas autoimunes. Olha só para você quantas complicações. Aquelas patologias todas. Então, trabalhemos corretamente. A nossa paz encontra-se dentro de nós. O nosso inferno encontra dentro de nós. Cabe a nós decidir de que forma gostaríamos de viver. Na paz ou no inferno? A paz tem um preço. Está disposto a pessoa a pagar? Estou. Então pague, porque vale a pena. Porque no final, o indivíduo recebe lá o seu galardão. Até o próximo vídeo, no próximo dia.